Mossoró, Mossoró, junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nossa convidada, a dona de casa Maria Odete de Góes Rosado. Nasceu na cidade de Areia Branca no dia 23 de setembro de 1917. Filha do despachante de navegação Francisco Lúcio Soares de Góes, natural de Areia Branca, e da dona de casa Maria Leonor de Oliveira Mendes, natural de Ceará Mirim. De uma prole de 8 filhos, Odete de Góes Rosado foi adotada por um casal de tios aos 4 anos de idade, período em que se mudou para Natal. Em Natal, Odete de Góes Rosado estudou no Colégio Imaculada Conceição, quando conheceu Jerônimo Dinef e Rosado Maia. O casamento de Dona Odete e Dinef aconteceu 2 anos depois, tendo Odete Rosado se transferido em definitivo para Mossoró. De tradicional família política, Dinef Rosado foi um empresário com atuação em diversas áreas. Embora se tivesse sempre mantido distante da política, nunca deixou de estar solidário nos momentos principais da política. Hoje, são 2 filhos, uma neta, 2 genros com histórico na política. Dinef e Odete tiveram 12 filhos, dos quais sobrevivem 10. Tem 31 netos e 31 bisnetos. Esta entrevista foi gravada no dia 15 de setembro de 2007, na residência de Dinef e Odete, conhecida como Catetinho, na Praça Bento Praxedes, centro de Mossoró. O programa Mossoró de todos os tempos, a convidada de hoje é Dona Odete de Góes Rosado. Dona Odete, filha de Mossoró? De Areia Branca. E infância, como todas as infâncias nossas aqui do Nordeste, ou logo cedo teve que se deslocar? Não, logo cedo eu fui morar em Natal. Um tio meu, por parte de mãe, era administrador da mesa de renda de Areia Branca, e foi transferido para Natal e conseguiu com meu pai me levar, porque ele não tinha filho. E eu fui, só fiquei lá até me casar. E quando saiu, era o quê? Idade? Quando a senhora foi para a companhia do tio, qual idade? De uns 3 a 4 anos. É. E só lá... Com 19 anos foi que casei. Ah, casou com 19. A senhora em Natal estudou, não foi, Dona Odete? Eu estudei no Colégio da Imaculada Conceição. Era o Colégio das Doroteias, né? Sim. Era uma escola particular. Era um colégio. Um colégio. Era um colégio. Era o Colégio da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. E chegou a fazer estudou até qual ano? Só o curso básico. É. Assim, em Natal, naquela época, a formação feminina era muito em prendas domésticas, não é? Eram mais atividades para o lar, não é? Eu aprendia piano. A primeira professora minha de piano foi Ana Maria Sico, depois foi Paulo Lira. Aprendia bordado e pintura. Muito bem. A senhora ennoivou, quer dizer, chegou a ser noiva com 12 anos de idade? É isso mesmo? Interessante, não é? Aí ia me casar com 14 anos.
Mas o meu noivo era muito ciumento e meu pai pedia muito para eu acabar. Foi. E o meu tio também, mas chegamos até a marcar a data do casamento. Ora. Mas eles pediam com tanto amor, pelo ciúme doentio, porque ele dizia mesmo a mim, você, quando se casar comigo, não vai ter amizade com sua família. Ora. Assim já Aí era. meu pai já mostrou que não tinha possibilidade de ser feliz. Então eu resolvi acabar, né? Dona Odete, então, a senhora em Natal, convivendo no meio no estudo, convivendo com a família. E como foi que conheceu o doutor Dinef? Como conheceu o Dinef Rosado? Não, era assim, as minhas irmãs moravam aqui em Mossoró e tinham muita amizade. O meu pai era que tinha amizade com a família de seu Rosado. E lá a nossa amizade com o Rosado era com o doutor Aldo Fernandes, que era casado com uma irmã de Dinef, e Duó, que é o pai de Diogo, era nosso vizinho em Natal. Então eu sempre, quando ia para a aula, ia no horário que Duó ia. Sim. E numa dessas viagens, aí eu já tinha 17 anos, tinha acabado o noivado e tudo. Aí Dinef vinha no ônibus com Duó, no bonde. Aí perguntou quem eu era e ele já queria, porque ele me conhecia por intermédio das minhas irmãs. Sim. Eu nunca tinha visto. Ora. Só conhecia da família, eu só conhecia mesmo Duó, que era nosso vizinho. E ficou nisso, né? Em uma das férias, que eu fui para Areia Branca, foi o aniversário do Manuel Bento, que era o prefeito naquela época, Manuel Bento. E foi uma festa muito grande, foi muita gente aqui de Mossoró. E ele então tinha as namoradas, não é? E disse para as namoradas, não vão, porque se eu me encontrar com a Odete e ela quiser, eu vou casar com ela. Aí ele foi, quando chegou lá em Areia Branca, me procurou, o papai disse, olha, Dinef quer falar com você. Eu disse, eu nem conheço meu pai, como é que ele quer falar comigo? Mas aí ele já estava na sala da casa do papai. Perguntou se eu ia à festa, se eu tinha namorado, eu disse, tenho. Ele disse, não, mas não tem problema não, nós vamos à festa. Aí na festa ele achou de se declarar, não é? Sim. Aí, tanto que quando eu saí dançando com meu namorado, no meio do salão, ele tomou, disse, olha, você vai me dar licença porque essa moça namora comigo. E eu fiquei... Mas aí continuou uma festa toda, não me soltou um minuto. Foi. Aí daí ele foi, falou com o papai, disse que queria casar comigo. O papai disse, aí não sou eu que resolvo, quem resolve é ela. E ela vai para Natal, vai fazer uma viagem com o tio, e lá ela resolve se quer ou não. Coincidiu que eu fiquei, isso aí no dia 20 de janeiro. Aí eu fui para Natal lá, meu pai contou a Dinef, a meu tio, que era Hermes de Oliveira Mendes, contou a ele o que estava acontecendo comigo, né? E como o Dinef meu tio tinha muita amizade com o Duó, achou que eu devia procurar ver se dava certo ou não. Aí ele me botou numa sinuca, sabe? Quando eu cheguei, ele disse, olha, eu já tirei o batistério, já tirei, mandei fazer as alianças e queria que você me desse o sim. Porque desde que eu lhe vi, achei que quem ia fazer a minha felicidade era você. Para isso tem suas irmãs para confirmar. Eu digo, tá certo. Para encurtar a história, eu me casei na casa de Messias Soares, que são os pais de Hernani. Me casei com o consentimento da família e Dinef era um homem independente. Tinha 23 anos, mas era senhor de si já. Trabalhava na farmácia e vivia por conta própria. Né? E a senhora tinha qual idade, dona Odete? 19 anos. 19 ele anos. Tinha 23. Mamãe tem, sem dúvida, todas as características de uma grande matriarca. Por ela, os filhos ainda estariam morando nessa casa, fazendo refeições no mesmo horário. Essa casa transita durante o dia muitos agregados. São pessoas que quase fazem parte da família. Mas se eu tivesse que destacar uma característica, uma virtude de mamãe, eu falava da fortaleza.
da fortaleza não para os pequenos problemas do dia a dia, mas para as adversidades que a vida nos reserva. Foi assim nos grandes obstáculos que a nossa família enfrentou. Na morte de papai, na morte de Genildo, que mamãe tinha como filho, era um genro, mas mamãe tinha como filho. Na doença de Conceição, sua filha, de Diego, seu neto, ela sempre demonstrou muita força para enfrentar essas dificuldades. Mas para mim, a maior prova de força que mamãe deu para toda a nossa família foi quando essa casa, no ano de 2000, passou por um incêndio muito grande, como todos têm conhecimento, e o estrago, o dano, o prejuízo foi tão grande que nós, filhos, chegamos a pensar até em não recuperar a casa. E ela, sem titubear, disse e perguntou a Noguchi: o que eu tenho guardado, dá para recuperar essa casa? Porque se dá, eu quero que recupere. E a partir dali nós não tivemos mais nenhuma dúvida, recuperamos essa casa e é hoje um dos grandes patrimônios dessa cidade. Então, o exemplo de vida de mamãe reforça esse pensamento de que os obstáculos existem para serem superados. Para quem não conheceu Dinefe Rosado, um cidadão que prestou um serviço muito grande à cidade, filho de Mossoró, trabalhava com o pai dele, Jerônimo Rosado, na farmácia, aqui em Mossoró. Depois foi trabalhar diretamente numa jazida de gesso da família, pertencente à própria família, em Governador de Sé, que hoje, que naquela época era São Sebastião. Veio para Mossoró, aliás, ele nunca se afastou de Mossoró. Mesmo trabalhando na jazida, continuava morando em Mossoró. Instalou a torrefação e moagem de café, chamado Café Quimimo, que na época era Torrefação e Moagem do Oeste Limitada. Café Quimimo, uma marca que ainda é conhecida no nosso meio e muito bem conhecida. Posteriormente foi para o ramo de venda de sal, beneficiador e vendedor, exportador de sal. Depois retífica de motores. Então, como se vê, um homem com uma folha de serviço como industrial das mais brilhantes da nossa cidade, da nossa região, da nossa história. Esse é Dinefe Rosado, a quem Dona Odete está se referindo, na idade de 25 anos, uns 26 anos, quando ele casou com a senhora? 23 anos, não é, Dona Odete? Então, logo a senhora casou, veio diretamente morar em Mossoró? Claro, não foi? Claro. Diretamente. Mas a senhora já morava aqui nessa residência, não? Não. Quando essa residência aqui era de um bancário. Toda a festa era aqui. E ele era louco por essa casa. Quando Getúlio esteve aqui, ele não era casado. E ele dizia assim, todo o tempo que essa casa tivesse exposta à venda e ele tivesse o dinheiro para comprar, ele compraria. E assim mesmo foi. É tanto que quando essa casa ficou exposta à venda, quem morava aqui era a mãe de Padre Sátiro. Eu já trazia para cá 5 filhos. A senhora chegou a conhecer o velho Rosado? Não, conheci só Dona Isaura. Foi? Já havia falecido, né? A minha família conheceu os dois, mas eu só conheci Dona Isaura. Conviveu bem com Dona Isaura? Muito. Diz que era uma senhora de uma linha, não era? Era. Uma pessoa de um carisma, né? Personalidade, E que os filhos obedeciam a ela, quando ela dizia um não, não adiantava insistir. Muito líder, assim, muito
assumiu muito bem a família, não foi, dona Odete? Muito bem. Dona Isaura, não é? As referências que eu tenho ouvido, Dona América Rosado faz umas referências excelentes sobre a sogra dela, que também é a sogra da senhora, não é? Passou, quando ela perdeu de Sé, ela passou uns dias aqui na minha casa, porque as duas filhas que moravam com ela, uma casou e a outra ia para o Rio, que a filha, a neta, ia nascer, que era Francinete, né? Sim. Aí ela veio ficar na minha casa. Eu já tinha esses meninos todos e ela dizia, mas vai ser muito trabalho para você. Eu digo, não, senhora, é um prazer a senhora ficar comigo. Aí ela veio, ficou comigo muitos dias. Tinha um retrato bem grande de Sé. Aí nesse canto, eu botava uma cadeira de balanço. Quando ela se levantava do quarto dela, sentava aí, rezava e chorava. Aí ficava ali, ela ficava muito admirada que meus meninos não aperreavam. Na hora dela dormir, parecia que não tinha criança em casa. Ela dizia muito, Odete, eu fico admirada. Parece que não tem criança na sua casa. Ele passou comigo uns 15 dias, mais ou menos. Aí, depois desses dias que ela passou aqui na minha casa, um mês depois ela morreu. Foi. Morreu com 75 anos. Quem tem uma expressão muito bonita sobre este momento da perda de Sé, Dona América me conta que quem deu a notícia do acidente a ela, a Dona Isaura, foi Dona América. E quando terminou de falar, ela olhou para a Dona América e disse, este filho nunca foi meu. Primeiro pertenceu à política, agora está pertencendo a Deus. Isso era uma mulher assim muito determinada, muito firme, muito presente, né, nos momentos, né? Muito religiosa. E tinha muita força sobre os filhos. O que ela dizia, eles cumpriam. Maravilha. Família muito unida. É tanto que hoje eu estranho muito, sofro até com certa separação, porque eu fui a terceira nora de Dona Isaura. E vi a união lá na casa dela como era. E disseram o cunhado que me queria muito bem. Quando Dissé morreu, ele me deu um aviso. Nós tínhamos acabado de almoçar, e ele deitou-se assim numa rede, e eu me sentei na rede assim com ele. Aí quando eu me sentei, a minha aliança estalou. Eu disse, Dendef é tão ruim, quando a aliança se parte sem ninguém engolir, ele disse, lá vai você com seus medos. Não deu meia hora, quando chegou a notícia que Dissé tinha morrido. Dona Odete. Ele me queria muito bem, Dissé me queria muito bem. E o mais importante do meu casamento é que quando eu me casei não tinha nada, que aqui não se vendia móvel, não se vendia nada. Foi tudo emprestado. Tudo. Messias era muito engraçado, ele dizia, olha, você vai ter tudo emprestado. Eu digo, até uma noiva. Porque eu vou conhecer meu noivo agora, depois de casado. Mas quando eu arrumei a mala para botar num guarda-roupa de 13M que ele me emprestou, aí a roupa tudo de Laíre, tudo marcado com o nome de Laíre. Eu disse, Dinei, veio botar a roupa errada, não veio botar a sua. Ele disse, não, é porque eu não tenho. Aí Laíre me emprestou pijama, cueca, camisa, tudo. Ele era bem... Que coisa boa. Interessante. Ele no momento, trabalhava com o pai quando eu me casei, esse Rosário já tinha morrido. Já tinha morrido. Já. Mas aí ele ainda estava na drogaria, não estava na já, farmácia? Quem assumiu foi ele. Quem ele assumiu foi ele. ele. Quem assumiu foi ele e Laíre. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Dona Odete, esse casarão aqui, nós estamos entrevistando Dona Odete na sua residência, viu? Aqui na Praça Bento Praxedes, né? Onde ela reside há muitos anos, né? Teve filhos e criou os filhos aqui, a família toda. É um casarão... E todos nasceram aqui. Eu nunca tive filho em maternidade, nem hospital. Todos nasceram em casa, nasceram né? Em casa. Então a senhora criou a família aqui.
E este casarão, esta casa, não é uma casa bonita, uma casa com estilos bem próprios dela. Durante muito tempo, acho que até bem pouco tempo, era chamado de Catetinho. Por que, dona Odete? Foi Getúlio Vargas que se hospedou aqui, mas eu era solteira e de Neve, rapazinho. Eu não cheguei nem a conhecer Getúlio Vargas, eu estava em Natal. Mas nós éramos solteiros. Isso deveria ter sido aí em torno de, em que? 1940? 33. 33. 1933. Muito bem. Agora, depois da senhora residindo aqui na casa, teve um susto, não foi? Foi. Teve um incêndio grande. Foi? Mas a senhora não estava em casa? Não, não tinha ninguém em casa. Eu estava no Tibau e não tinha ninguém em casa. Ele começou pela frente, não tinha ninguém, e graças a Deus, todo mundo, os meninos da rua, os vizinhos, eu não assisti nada, porque me botaram logo para Natal, né? Eu só voltei depois da casa toda recuperada. E não houve nada. Caiu parede, não machucou ninguém, não queimou ninguém, foi um verdadeiro milagre. Realmente, porque a casa ela tem muitos móveis, não é? Muitos móveis. Era tudo, o forro era madeira, o chão era madeira. Forro madeira, não é? É isso mesmo. Casarão, casas assim da época, não é? Com as linhas da época, não é? Essa decoração a senhora ainda conserva, não é, dona Odete? O mesmo estilo, os mesmos móveis, os mesmos quadros. Tem móveis aqui? Aqui os móveis, só escapou aquele. Foi, não é? Esses aqui todos foi presente dos filhos, dos netos. Dos meus móveis antigos, só escapou aquele e aquele porta-chapéu ali. E no meu quarto, queimou tudo. Aí os meus móveis, os primeiros móveis, que Silvio Mendes e Vicente Canuto trabalhavam nisso, fizeram uns móveis para mim, não é? Mas como eu podia já me dar os móveis, mandaram buscar do Paraná, parece que os móveis, veio junto com o Chico Mota, quem tinha casado naquela época tinha mandado buscar os móveis, não é? Aí eu mandei os que o Silvio tinha feito para Tibau, e hoje eles voltaram para minha casa. Bom, nós estamos entrevistando Dona Odete de Góes Rosado. Grande mulher, grande doméstica, dona de casa, grande mãe. Não é? Daqui a pouco mais detalhes com Dona Odete Rosado. Um fato muito interessante é que essa casa já foi o catete em algum momento, né? Como nós pudemos ver nessa placa, e que nós fizemos questão de perpetuar o fato, porque era um orgulho muito grande que meu pai tinha de registrar esse evento que ocorreu em Mossoró em 13 de setembro de 33, quando Getúlio Vargas, presidente, hospedou-se, transformando aqui no catete. Ele contava detalhes, óbvio que ele não presenciou, mas que acumulou durante o tempo que conviveu com outras pessoas, detalhes como a presença de Gregório, guardando Getúlio Vargas, que dormia aqui no quarto, né? E ele não ausentou-se durante a noite toda da porta do quarto. Isso foi um episódio que ele registrou durante toda a vida dele aos visitantes de nossa casa. Eu posso dizer que nós prestamos uma homenagem a ele, perpetuando esse fato em bronze nessa parede através dessa placa. Eu vou dizer a opinião que eu tenho do meu querido e saudoso pai de Nefe Rosado. Eu acho que papai era um político nato, porque político não é só aquela pessoa que exerce mandato. Papai realmente, ele era um homem simples, trabalhador, nunca almejou ter um mandato eletivo, mas era um grande empreendedor, era um homem de grande visão. Então, era um homem de uma família tradicionalmente política, como teve seus irmãos, senador, prefeito, deputado federal, e sempre orientando os seus irmãos para que pudesse fazer da nossa cidade uma cidade de puro desenvolvimento.
Então, eu acho que uma pessoa que estava sempre preocupada com o desenvolvimento da cidade, como também dava suas sugestões para ver a cidade crescer, eu acho que ele era um ente político, sem mandato. Dona Odete, vamos conversar um pouquinho sobre família. A família, digo assim, seus filhos. Quantos filhos homens e quantas filhas mulheres? 6 mulheres e 5 homens. A senhora fez já a criação dele, a formação deles, visando as especialidades, isto é, as profissões, ou eles mesmos foram se conduzindo? Eles mesmos. É. A senhora convive até certos anos, já convive desde muito jovem, com uma família política, não é, Dona Odete? Porque a família Rosado é uma família política, não é? É. Agora, Dinef foi um homem que, mesmo de família política, ele sempre se inclinou mais para a parte industrial, para a parte de empreendedorismo, não é? Foi um grande empreendedor de Mossoró. E viu como essa ascensão, o grupo, digamos assim, Dinef, não é? Sem participar da política, o que é que existia? Por quê? Por que não participava diretamente como candidato? Dinef achava que deveria ter aqueles que fossem mais inclinados para a política e os que fossem mais da produção do trabalho? Ele pensava assim? Mais do trabalho. É, não é? Ele fazia essa nunca colocação. Teve ideia dos filhos serem políticos. Não? Nunca. Orientava os irmãos, os meninos depois de rapazes ajudavam os tios, mas ele não queria nenhum. E nunca nenhum apareceu, não sei por que Dona Fátima achou de aparecer. Mas a senhora também já teve filho senador da República, já teve, hoje tem prefeita da cidade de Mossoró, filha, já teve genro prefeito de Natal, neta vereadora em Natal, não é? Isso Aí elas dizem que a mais política sou eu. Eu digo, mas eu sou... Aí também é demais. Eu não tolero política. E elas dizem que eu sou a mais política, eu não sei. Deixa eu dizer, não faz mal. Mas quando a pessoa realmente tem, assim, determinada inclinação, a senhora também não poda, né? Deixa, né? Tem que deixar. Tasso quis ser senador, a senhora deixou, né? Não, deixei não. Deixou não? Pergunta a ele. Mas o sucesso de Fafá, Dona Odete, ele é bem visível. Hoje a presença dela na política tem o acatamento da senhora, não? Tem. Que eu não posso ser contra, não é? Tem que ser entregando sempre a Deus e pedindo ao Nosso Senhor para orientá-la no que for certo, né? Com responsabilidade, com honestidade, com o que é preciso. O casal hoje, Fafá, Leonardo, são pessoas daqui da cidade que já têm uma vocação grande em servir a cidade. Uma prefeita, o outro deputado, não é? Então, é o caminho, né? É a condução, não é? É a história. Aqui em Mossoró, Dona